Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Deus nos plantou para darmos frutos. Ele tem sido paciente na busca desses frutos em nossa vida. Se rejeitarmos sua palavra, seus mensageiros e seu próprio Filho, seremos então julgados inexoravelmente. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação é de São Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 43 e de 45 a 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta parábola que Jesus conta para nós neste texto de hoje é a história do povo de Israel. O povo de Israel sempre foi desenhado como a videira do Senhor, o plantio, a terra, o lugar onde Deus plantou o seu povo.
Mas essa história também é a nossa história. Porque ela se desenrola numa espécie de luta entre Deus e o povo eleito. É a história de toda a humanidade. Deus propõe a vida e a gente prefere e luta com Deus para viver as nossas vontades, as nossas ideias. Deus vai apresentando os meios necessários à salvação. Mandou um, mandou outro, permitiu a colheita, mas o ser humano continua destruindo a obra de Deus. E começamos aqui hoje justamente a pensar nisso. Quantas vezes Deus tem nos dado bênçãos e meios necessários para a salvação e nós não obedecemos, não nos direcionamos para Ele. Deus nos deu condições, por causa do seu amor, para nós vivermos em comunhão com Ele e com os seres humanos e com a natureza que nós recebemos uma missão de cuidar. E mais, em Jesus ressuscitado nós temos uma ponte com Deus. Jesus é o pontífice, é o que liga o céu e a terra. E nós podemos retornar sempre, porque Jesus nos liga e nos perdoa. É claro que esse poder retornar sempre enquanto estamos aqui neste mundo, porque na hora da morte, depois acabou tudo, não há mais possibilidade de conversão. Jesus foi rejeitado. Ele diz aqui: a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, porque é nele que nós temos a salvação. Mas ele não nos rejeita. Ao contrário, ele quer a nossa salvação. Foi devido à ganância humana e à inveja que invade nossos corações que não foram respeitados os enviados de Deus e que nós também continuamos a não respeitar os enviados de Deus, os sinais que Deus nos manda. Não respeitamos nossos irmãos, não respeitamos o mundo e às vezes não respeitamos a nossa própria vida. Estragamos essa vida, desrespeitamos essa vida com tanta coisa. Mas não nos esqueçamos. A nós foi confiado. Nós temos responsabilidades e seremos cobrados por ela. Podia dizer que essa história, essa parábola que Jesus contou, é a parábola do amor rejeitado. Porque o povo de Israel foi escolhido para ser luz para as nações. Era uma missão muito importante. De todos os povos da terra, Deus escolheu o povo de Israel. Mas esse desobedeceu a Deus e rejeitou suas mensagens, perdeu a oportunidade, condenou e matou Jesus. Aí a gente diz: graças a Deus, eu estou fora porque eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Não, Nanina, não, nem sempre. Nossas atitudes podem ser diferentes da nossa aparência, das nossas palavras. Nós também precisamos estar atentos aos sinais de Deus a todo momento e não nos esquecermos que toda vez que pecamos, nós condenamos, nós matamos Jesus. Ainda 5 lições deste texto do Evangelho de hoje. Primeiro, o privilégio do povo de Israel. Deus os escolheu sem merecer e sem ter capacidade, mas fez deles um povo importante. Depois, Deus tem direito de buscar os frutos, porque se Ele nos dá a graça, essa graça tem responsabilidade.
Terceiro, quanto mais Deus demonstra amor e cuidado, mais as pessoas se afastaram de Deus e foram ficando de cabeça dura. Às vezes isso não está distante de nós. Quarto, haverá consequências. Deus puniu e passou a vinha para outro. Também vai chegar um momento que a graça não vai chegar até nós e outros acolherão. Eles endureceram a cabeça e o coração, ao invés de quebrantar. Por isso que na Quaresma nós somos chamados à penitência, à oração, ao jejum, à prática da caridade, para quebrantar nosso coração e a nossa cabeça. Por último, é preciso pensar também: jamais poderemos culpabilizar a Deus de um plano de querer condenar o ser humano. Deus não quer a nossa condenação. Deus não quer nos mandar para o inferno. Ele quer salvar. Ele não desiste e ele vai até o fim. Mas esse fim termina na hora da nossa morte. Ao contrário, obcecada pelo pecado, a humanidade preferiu rejeitar o desígnio de Deus, a vontade de Deus, e continuar merecendo a condenação. Então, a gente tem que ficar atento a isso, a ficar obcecado, essa obsessão que o pecado cria em nós e nos impede de viver em Deus. Precisamos ficar atentos e melhorar. Ao longo de 9 dias, vamos rezando sempre pedindo a intercessão de São José, o impossível da nossa vida através de São José. São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus e guarda fiel da sua virgindade, obtende por Maria a pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, se amparem mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. São José, rogai por nós. Valei-me, São José. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.